Caminhando com Cristo, nossa reflexão para este domingo. Já estamos no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16. É o último capítulo do Evangelho de Marcos, né? Nós falamos, então, que ocorreu o sepultamento de Jesus, né? E o último versículo do capítulo anterior é que Maria Madalena e Maria, a mãe de José, observavam onde fora colocado o corpo, né? E aí vem, então, no capítulo 16, tratando da ressurreição de Jesus. E olha interessante, e passado o Shabat, o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram especiarias aromáticas para que elas pudessem ir ungí-lo. E de manhã cedo, ao nascer do sol, do primeiro dia da semana, elas foram à sepultura e diziam uma às outras: quem nos revolverá a pedra da porta da sepultura? Porque foi colocada uma pedra, além disso, guardas e tudo mais, né? Enfim, né? E o fato é que, no verso 5, e entrando na sepultura, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e elas ficaram assustadas. E ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado, e ele está ressuscitado. Não está aqui, eis o lugar onde o colocaram. Mas ide pelo vosso caminho, contai a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Já tinha sido predito isso, né? Tá certo? E elas saíram então rapidamente, né? Fugiram da sepultura, porque elas tremiam, né? E estavam assombradas. E nada disseram a nenhum homem, porque tinham medo, né? Aí a aparição a Maria Madalena, né? Agora, quando Jesus foi ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E ela foi e contou aos que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E eles, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram, né? Aí a aparição para 2 discípulos, né? Depois disso, ele apareceu de outra forma a 2 deles, que caminhavam para o campo. E indo esses, anunciaram uns aos outros, né? Mas nem ainda estes creram. Aí teve o comissionamento dos discípulos, né? Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? E depois disso nós temos a ascensão de Cristo, né? Então, depois de ter falado o Senhor com eles, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Amém. E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles e confirmando a palavra com sinais que a acompanhavam. Amém? Né? Somente o Pai poderia libertar Cristo, né? Aquele que morreu pelos pecados do mundo inteiro, pelos meus e seus pecados, né? E de toda a humanidade, teve que permanecer na tumba por tempo determinado. Ele esteve naquela prisão de pedra como prisioneiro da justiça divina. Ele foi responsabilizado pelo juiz do universo. Carregou os pecados do mundo e somente seu Pai poderia libertá-lo. Uma forte guarda de anjos poderosos vigiava o túmulo. E se uma mão se levantasse para remover o corpo, o fulgor que emanava da glória dos anjos teria derrubado impotente ao que se atrevera. Havia apenas uma entrada para o túmulo, e nem a força humana, nem fraude poderia mexer na pedra que guardava a entrada. Lá descansou Jesus durante o sábado. Mas
A profecia havia dito que no terceiro dia Cristo ressuscitaria dos mortos. O próprio Cristo assegurou isso a seus discípulos. Ele disse lá no templo, lembra que ele começou a quebrar tudo? Destrua este templo, disse ele, e em 3 dias eu o levantarei. Então estava falando do templo espiritual, né? Estava falando de Cristo, né? Destrua este templo, disse ele, e em 3 dias eu o levantarei. Ou seja, foi a ressurreição de Cristo. Cristo nunca cometeu pecado, nem foi achado engano em sua boca. Seu corpo sairia da tumba sem mancha de corrupção. Amém? E assim termina o Evangelho segundo Marcos. Nós vamos depois para o Evangelho segundo Lucas, né? Então você vê o seguinte, nós já temos mais de 150 vídeos, né? Falando aí sobre a palavra do Senhor, né? E eu tenho uma boa notícia para vocês, né? São reflexões simples, né? Rápidas, mas que se você acompanhar versículo a versículo ou da forma que dá uma ideia geral daquilo que é a Bíblia. Algum comentário, alguma discordância, você vai pesquisar na Bíblia, é isso que eu sempre sugiro, né? Tá certo? Bom, e agora a notícia boa é o seguinte, nós vamos ter lives às terças, quintas e sábado, tá? E nessas lives vamos comentar sobre a Bíblia Sagrada, alguns que responder alguns questionamentos e tudo mais, tá? Vamos ter também entrevistas, bater um papo com um membro de uma igreja, bater um papo com um pastor, bater um papo com uma pessoa que frequenta uma igreja ou que não frequenta uma igreja, saber por que não frequenta, se crê, se não crê, enfim, uma coisa bem tranquila, bem transparente, buscando levar informações, né, para você. E que você possa sempre estar refletindo naquilo que é. Porque lá em Amós diz, prepara-te para encontrar-te com teu Deus, né? Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Então esse Israel sou eu, é você, e quer eu queira, quer eu não queira, quer você queira, quer você não queira, nós vamos ter que apresentar diante de Deus, né? A nossa salvaguarda, né? É Cristo Jesus. Nós estamos no tempo da graça e o tempo é hoje, para que possamos nos converter a Cristo, arrepender dos nossos pecados, nos converter e buscarmos então a salvação, né? Garantirmos aí a salvação através de Cristo Jesus. Amém? Que Deus lhe dê um bom domingo, um bom início de semana. Em nome de Jesus é o que eu te desejo. Amém.